All right. Hello, how are you doing? And good night. Desodorante. Pronto. Surpreendi você. Mas, e aí, como é que você tá? Hoje à noite, tá de noite, nós iremos aprender um negocinho chamado Adverbs of Frequency. Ok? Conseguem ver de boa aí, ó? Adverbs of Frequency. Tá. Dá até pra mim aumentar a minha câmera aqui um pouquinho, ó, que não vai nem atrapalhar vocês. Ah, não. Vou deixar minha câmera pequena mesmo. E daí eu vou aumentar aqui, ó, a imagem. É melhor. É melhor. Aí, pronto. Tô na frente? Tô na frente? Não. Não tô na frente. Não tô. Perfeito. Tô bem do ladinho. É o seguinte. Então, hoje, Adverbs of Frequency. Isso aqui em português seria advérbios de frequência indefinidos, tá bom? Você já sabe o nome em português e o nome em inglês, ok? Então, como o próprio nome já diz, os adverbs of frequency, advérbios de frequência, também são chamados de frequency adverbs, tá bom? Você pode meio que inverter ali e tirar o of. Indicam com que frequência determinada ação acontece. Como assim? Ó, geralmente eles são utilizados para responder perguntas que começam com how often, que significa com que frequência, ou how many times, que significa quantas vezes. Então, por exemplo, se eu pergunto assim para você, com que frequência você toma banho? E aí, responde para mim, em português mesmo, com que frequência você toma banho? Às vezes, sempre, nunca, frequentemente. Ah, eu nunca tomo banho, eu sempre tomo banho. Eu geralmente tomo banho, eu frequentemente tomo banho. Eu quase nunca tomo banho. Tá bom? Então, essas palavras sempre, raramente, às vezes, frequentemente, geralmente, usualmente, são palavras que a gente usa para responder essas perguntas aqui. Tá bom? E é o mesmo esquema do quantas vezes. How many times? Quantas vezes você toma banho na semana? Né? Tomo banho 3 vezes. Tá? Mas aqui já tem uma diferença. Ó. Quando você fala o número, aí é advérbio de frequência definido. Definido. O que a gente vai ver hoje são os indefinidos. Aqueles que a gente não fala o número. Tipo, sempre. Não tem número, né? Agora se eu falo assim, 3 vezes na semana. Aí tem um número. Tá especificado ali. Porque o meu sempre pode não ser o seu sempre. Né? Com que frequência você estuda inglês? Sempre. Tá, mas o meu sempre é estudar inglês todo dia. O seu sempre pode ser, não sei, estudar inglês toda hora, né? A cada minuto tá estudando. Então, por isso que é indefinido. Porque não tá exatamente dito. Entendeu? Já é diferente de frequência definido. Que eu falo, não é 4 vezes por dia, 2 vezes por semana, tá? Mas hoje a gente não vai ver o definido, a gente vai ver os indefinidos, esses que a gente não fala o número, que é relativo, né? Depende de cada pessoa. Então aqui embaixo, ó, vai ter uma tabelinha falando eles. Vamos ver. Primeiro eu vou mostrar a imagem para vocês inteira. Deixa eu achar aqui. Languages, my classes, adverbs. Adverbs of frequency, images. Ih, eu tô mexendo meu mouse pela coisa aqui. Cadê? Ah, tá. Olha a imagem aqui. Aquela aparece inteira, diferente do Word. Dá um zoomzinho. Então, ó. A gente tem aqui o de baixo para cima. Então, aqui embaixo é quando alguma coisa nunca acontece. Com que frequência você toma banho? Never. Então, nunca. Tá bom? É 0%. Ó, nunca acontece. E daí a gente tem aqui entre o 0 e 55, que é meio que o raramente, né? Tipo, não é nem às vezes, também não é nunca. É o de vez em quando, ali, bem raramente. Então, occasionally, quer dizer, vamos de baixo, ó. Hardly ever e seldom, né? Um dos dois, eles vão significar raramente. Almost never significa quase nunca. Occasionally, ocasionalmente. Com que frequência toma banho?
Hardly ever. Raramente tomo banho. Sou porco. Seldom. Raramente. Almost never. Só no sábado. Ó. Muito porco. Tá bom? Um detalhe aqui, ó, é que muitas pessoas escrevem o hardly ever só o hardly ou só o ever. Então já tá aqui, ó. Hardly ever needs to stay together. O hardly ever precisa ficar junto, então nunca separa, tá bom? Já aqui os 50%, né? O sometimes. Com frequência toma banho? Sometimes. Às vezes eu tomo banho. Então, tipo, se a maioria das pessoas toma, sei lá, 2 banhos por dia, você toma só um banho, então é às vezes, né? Daí aqui, dos 50% até o 100% é o quase sempre, mas ainda não é o sempre, né? Então, ó, a gente tem o often e frequently, que significa frequentemente, os dois. Generally, que seria geralmente. Usually, usualmente. Almost always. Opa, tá, aqui é do Zoom. Almost always, que é quase sempre. Constantly, constantemente. E always, que é sempre. Tá bom? Vamos tentar pronunciar todos eles. Eu falo, você repete. Vamos lá de baixo. Never. Isso. Seldom. Aí, fácil, né? Hardly ever. Boa, mais uma vez. Hardly ever. Isso. Esse aqui agora. Esse T você meio que não fala ele, tá bom? Então vai lá. Almost never. Mais uma vez. Almost never. Isso. Agora de cima. Occasionally. Vamos devagar então, vai lá. Ok. Occasionally. Tá bom? Então, occasionally. O de cima, fácil. Sometimes. Isso, mais uma vez. Sometimes. O de cima. Frequently. Vai lá, mais uma vez você. Frequently. Aí, agora esse aqui, ó. Often. Tá vendo esse T? Você não precisa falar ele. Se você quiser falar, também pode falar. Com o som fica often. E sem o som, often. Não tem problema, tá bom? Só aceita. Esse aqui. Generally. Tenta mais uma vez. Generally. Agora esse. Usually. De cima. Almost always. Mais uma vez. Almost always. De cima. Constantly. Mais uma vez. Constantly. O de cima. Ó, tá vendo esse A e L? Você fala com som de O. Então, always. Tá? Então, lembrem disso daqui. Ok? Agora vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, com o always, que é sempre, né? A gente tem o absorvente always, né? Que as mulheres aí, ó, geralmente compram dessa marca, que é o sempre, você tem uma super proteção seca. Então, always significa sempre o nome da marca. Pois é, né? Essa imagem aqui tá falando always believe in yourself. Sempre acredite em você mesmo. Always believe in yourself. Ou always take notes. Sempre faça anotações. Always in my heart. Sempre no meu coração. Sempre no meu coração. Aí. Always you. Sempre você. Always you. Sempre você. Ok? Vamos ver umas aqui com never. Never be alone. Música do Shawn Mendes, né? Ó, nunca
esteja sozinho. Never be alone. Never give up. Never accept less than the best. Nunca desista. Nunca aceite menos que o melhor. Never stop learning because life never stops teaching. Nunca pare de aprender, porque a vida nunca para de ensinar. Never trust. Nunca confie. Aí. Opa. Never give up. Nunca desista. You never walk alone. Você nunca andará sozinho. Legends never die. Lendas nunca morrem. Do LOLzinho. Never stop dreaming. Nunca pare de sonhar. Now or never. Agora ou nunca. Tá bom? Esses foram os exemplos com never. E agora com sometimes. Sometimes you win, sometimes you learn. Às vezes você ganha, às vezes você aprende. Sometimes the king is a woman. Às vezes o rei é uma mulher. Sometimes you never know the value of a moment until it becomes a memory. Until it becomes a memory. Sometimes you never know the value of a moment until it becomes a memory. Às vezes, você nunca saberá o valor de um momento até ele tornar-se uma memória. Até ele virar uma memória, tá bom? Então, alguns exemplos com os mais famosos, porque always, que é o 100%, né? Sometimes, que é o 50%, e never, que é o 0%. Esses daí são os mais usados. Aí, tá tudo aqui bonitinho. Perfeito. Então, lembra dessas palavras, ok? Ó, outro exemplo com never, tem a música do Justin Bieber, que é Never Say Never. Que tem lá o Karate Kid e tal, com o filho do Jaden Smith. Lembra? Break it up, break it. Se você não conhece, você tem que conhecer, cara. É cultura. Tem a música do Bon Jovi. Always. I'll be there forever and always. Tem a música da Britney Spears. Sometimes. Essa aqui eu não conheço. Eu só peguei por causa do exemplo mesmo. Mas eu não conheço, não sei cantar ela não. Pra ser bem honesto com vocês. Agora aqui. Onde que eu vou colocar a posição desse advérbio de frequência? Porque, por exemplo, em português, a gente fala assim: ah, eu sempre tomo banho. Sempre eu tomo banho. Eu tomo banho sempre. Então, vamos escrever aqui no Google Tradutor para vocês verem melhorzinho. Vou colocar aqui, ó. Então, eu posso falar: eu sempre tomo banho. Ó, o sempre está aqui. Eu posso falar: sempre eu tomo banho. E também posso falar: eu tomo banho sempre. Então, basicamente, tem 3 posições, né? Ó, tem antes do verbo, tem no antes do sujeito e tem depois do verbo. Em inglês, tem regras específicas para isso, tá? Essa imagem aqui, ela está exemplificando bem. Então, adverbs of frequency, olha lá, 100%, always, igual a outra imagem que a gente viu, só que aqui ela está mais detalhada, né? Ela está menos detalhada, quero dizer. Ela tem menos exemplos de advérbios de frequência e tem frases. Vamos ver essas frases então. Ó, com always, que é 100%, a gente tem You are always late. Você está sempre atrasado. 90% a gente está aqui com usually. We usually go to the cinema on Sunday. Nós geralmente vamos ao cinema no domingo. 70% a gente tem often. He often cooks pasta. Ele frequentemente cozinha macarrão. 50% a gente tem o sometimes. Tá? Você não precisa falar esse e, ó. Sometimes. Sometimes. Não é sometimes. Sometimes. We sometimes order pizza for dinner. Nós, às vezes, pedimos pizza para o jantar. 10% você tem o hardly ever. She hardly ever smiles.
ela raramente sorria. Ela raramente sorri. E com 0% tem o never. They're never at home when we call. Eles nunca estão em casa quando nós ligamos. Então, como vocês foram ver, ó, nesses daqui estão colorido depois do sujeito, né? Ó, é o we, advérbio de frequência. He, advérbio de frequência. We, advérbio de frequência. She, advérbio de frequência. Já no always e no never, ó, a gente tem aqui o always depois do verbo be, tá bom? Então vamos ver exatamente como é que funciona isso. Deixa eu dar aqui um espacinho nessa mensagem. Aí. Então, aqui está a questão da order, ó. Word order. Vai ser sujeito. Então, I, he, she, it. Nesse caso a gente está com he, ele. Mas podia ser they, you, tanto faz. Depois a gente coloca o frequency adverb, ou adverb of frequency. Então, ele sempre, ele nunca, ele às vezes. Depois a gente coloca o verbo. Então, ele sempre cozinha, ele sempre dança, ele sempre visita, ele sempre veste. Então, ele sempre cozinha pasta, ele sempre cozinha macarrão. E também tem um caso que ó, vai ser o sujeito, né, igual no de cima. Só que nesse caso específico é com o verbo be. Quando você usa o verbo be, am, is ou are, nesse caso aqui está o are por causa do you, então you are, você... Tananã. O advérbio de frequência vem depois do verbo be. Então, you are always late. Você está sempre atrasado. Eu não posso falar, você sempre está atrasado. Eu tenho que falar, você está sempre atrasado. O verbo tem que ser depois, o advérbio de frequência tem que ser depois do verbo. Ok? Quando você for fazer uma pergunta, vai ser assim, ó. O auxiliar, né, que você está usando para fazer a pergunta. Se for com o verbo be, você vai usar am, is ou are. Se for com outro, você usa do ou does ou can, tanto faz, depende da frase. Então aqui, ó, are you always late? Você está sempre atrasado? Does he often cook? Ele frequentemente cozinha? Tá bom? Então é assim que você faz a ordem. Quando for um verbo normal, coloca antes. Quando for o verbo be, coloca depois. Um detalhe. Use never and hardly ever with positive verbs. Esses advérbios de frequência que eles demonstram pouca frequência, tipo never, que é nunca, e o hardly ever, que é raramente, você tem que usar ele só com frases afirmativas. Porque é tipo eu falar, eu nunca gosto de não cozinhar. Eu nunca gosto de não cozinhar. Fica estranho. Olha os exemplos que eles deram aqui pra gente. He is never late. Ele nunca está atrasado. Ele nunca... Quer dizer, essa aqui é a frase errada, né? Ele nunca não está atrasado. Ele nunca não está atrasado. É mais fácil falar he's never late. Ele nunca está atrasado. Ou esse outro aqui. They don't hardly ever go to the library. Eles não raramente vão para a biblioteca. É mais fácil falar eles raramente vão para a biblioteca. Tá bom? Então, quando for esses que lembram frequência pouca, você usa só com frases afirmativas. E aqui tem uma parte agora que ela é mais avançada, então eu não vou explicar para vocês. Fica lá para o intermediário, tá? Então, sabendo aquilo lá, vamos já passar para os exercícios. Aqui, ó. Lá para baixo. Aí. Exercícios. Número 1. Write the table from the image without looking at it. Escreva a tabela da imagem sem olhar para ela. Então, sabe essa tabelinha aqui com os advérbios de frequência em inglês e os advérbios de frequência em português? Eu preciso que vocês decorem ela, tá bom? E daí vocês escrevam aqui sem olhar para ela. Então, se você quiser escrever aí no seu caderno algumas vezes, né, errando, vendo onde está seu erro, aí façam isso até ficar na sua cabeça todas as palavras, ó. Então, é never, que é nunca, é hardly ever, que é raramente, é seldom, que é raramente, é almost never, que é quase nunca, é occasionally, que é ocasionalmente, sometimes, que é às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente, often, frequentemente,
Frequently, frequentemente. Depois, indo pra cima. Constantly, constantemente. Ainda tem o almost always, né? Que é o quase sempre. Daí também tem o always, que é sempre. Então não precisa ser na mesma ordem, mas você tem que lembrar de todos esses daqui em português, tá bom? Se você vê em inglês, você tem que saber em português. Então, faz a 1 aí que é você decorar essa tabela, tá bom? Você pode escrever ele só em português e depois passar para inglês, ou só para inglês e depois passar para português, mas se alguém perguntar para você em inglês ou em português, você tem que saber qual que é o equivalente para o inglês, ok? Então, pausa o vídeo, tenta fazer. Ok, agora que você já despausou o vídeo, já fez o exercício, você fez, né? Senão eu vou pegar a seringa aqui, ó, meter na veia. Você fez, né? Não vai vacilar, hein? Tem gente que vacila, não seja um vacilão. Agora a gente vai para o exercício 2. O exercício 2 é o seguinte. Eu tenho aqui 8 perguntas, tá bom? Essa aqui seria a 1 da 8. E tem uma barrinha de frequência. Você vai ver qual dessas opções que encaixa melhor com a frequência que está sendo mostrada na barrinha. Por exemplo, se fosse sem nada, seria 0. Se ela tivesse completa, seria 100%. Então vamos ver as opções aqui. A gente tem always, que é sempre. Ela está sempre? Não, se tivesse seria completa. Never é nunca. Ela está zerada? Então também não. Often é frequentemente. Frequentemente ela estaria mais ou menos aqui. Então o único que vai encaixar melhor é o sometimes, que é às vezes. Ah, professor, não está 50%, mas é o que encaixa melhor, né? Porque às vezes a gente fala assim, às vezes eu faço tal coisa, mas não quer dizer que é 50% exatamente. Pode ser aproximado, não tem problema. Ok? Então a resposta, sometimes. Sometimes é a resposta. Eu vou passando aqui por eles, aí eu quero que você vai pausando e tentando responder. Ok? Então, pausa aqui, responde. 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 Aí na hora que você responder todos, você volta e a gente corrige junto. Ok, agora que você já respondeu todos eles, né? Porque você é desses que responde, você não é dos que pula, você é esperto. Vamos lá. Essa aqui seria sometimes. A 2 tá completa, então é always, que é sempre. A 3 está zerada, então é never, que é nunca. A 4 não é always porque não tá sempre, não é never porque não tá nunca. Sometimes, a gente viu que o sometimes é um pouco antes, então encaixa o often, que seria frequentemente, né? Tá quase completo. A 5 está completo, então é always. A 6 está zerado, então é never. A 7 está quase completo, então o often encaixa melhor. A 8 está mais ou menos aqui na metade, então seria o sometimes, tá bom? Aí eles usaram os mais frequentes, né? Não usaram os outros que são mais raros. Mas você mesmo poderia pensar, ó, esse aqui, em vez de ser sometimes, ele poderia ser hardly ever, né? Que é quase nunca. Ou o hardly ever estaria um pouquinho mais para trás. Faz as suas barrinhas aí, vai falando qual que é a frequência. Vamos lá. Agora a 3. Rewrite the complete sentence using the adverb in brackets in its usual position. Então reescreva completando a frase usando os advérbios nos parênteses na sua posição normal. Exemplo. I play tennis on Sundays. Eu jogo tênis nos domingos. E a gente tem um advérbio de frequência entre parênteses, que é o often. Em qual lugar que eu vou colocar o often? Eu vou falar often I play tennis on Sundays? Frequentemente jogo tênis nos domingos? Não, porque a gente já viu que o advérbio de frequência ele não pode ser no começo da frase. Eu vou falar I play tennis on Sundays often. Eu jogo tênis nos domingos frequentemente? Também não, porque a gente sabe que não pode ser no final. A resposta é I often play tennis on Sundays. Eu frequentemente jogo tênis nos domingos, sendo que often ele está antes do verbo, ok? Lembrando que se for o verbo be, é depois. Então eu vou mostrar aqui a 1, aí você vai ter a sua 7, não tem mais lá para baixo. Então pausa, responde essas
e pausa, responde essas, ok? Aí você volta. Vou fazer a primeira aqui para vocês. Ó. He listened to the radio. Ele escuta o rádio. E aqui a gente tem o frequentemente. Eu vou colocar no começo para ser often he listens to the radio. Ó, o often tá no começo. Não pode ser no começo. Eu vou falar ele escuta o rádio frequentemente. Não pode ser no final. Onde tem que ser? Antes do verbo. No caso, escutar, né? Ou depois do pronome, que nesse caso é o he. Então, a resposta é he often listens to the radio. E lembrando, o verbo be depois. Agora, pausa e tenta fazer os outros. Ok? Vamos corrigir. Ó, esse aqui eu já tenho a correção aqui para vocês, então você mesmo pode corrigir. Pausa aí e corrige. Quer dizer, antes de você corrigir, eu vou comentar ele com vocês. Então, they read. Read é um verbo normal, então sometimes vem antes de read. Pete gets. Gets é um verbo normal, então never vem antes. Ó, agora a 4 a gente tem o is. Então, se tem o verbo be, a gente coloca depois, que foi o caso. O usually veio depois. I take sugar. Ó, take é um verbo normal, então sometimes vem antes do take. Raymond and Frank are. Are, verbo be. Então, o often foi depois. My grandmother goes. Goes é um verbo normal. Então, o advérbio de frequência vem antes. Por isso que o always vem antes. Walter helps his father. Ó, helps ajuda. Então, o usually veio antes, porque é um verbo normal, né? Não é o verbo be. They watch TV. Eles assistem TV. Watch é um verbo normal, então never vem antes. Christina smokes. Smokes é um verbo normal, então never vem antes. Ok? Beleza, a gente completou. Agora, eu quero montar algumas frases com vocês aqui. Vamos lá. A gente já sabe que é... Ih, tá branco minha cor? Por que eu não tô conseguindo escrever? Cadê a cor da minha caneta? Cadê a cor da minha caneta, rapaz? Foi. Então vai ser subject, sujeito. Adverb of frequency, advérbio de frequência. Mais um verbo. Então, entre as pessoas, eu, ele, nós, vamos, vocês, eu vou pegar aqui ele, he. Ele, agora, ele nunca, ele sempre, ele às vezes, ele de vez em quando. Ele sempre. He always. E ele sempre faz o quê? Agora escolha um verbo. Ele sempre canta. He always sing. Tá? Então é assim que você usa os advérbios de frequência, galera. 30 minutinhos aula. Meu cabelo. Perfeito. Espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido alguma coisa, deixa aí na descrição. E quando você for para o intermediário, assista essa aula do intermediário, que vão ter coisas a mais, que vão evitar vocês de fazer alguns erros e também muita coisa mais profunda, digamos assim. Ok? Então dá um like no vídeo, compartilha, comenta aí embaixo o que se você quiser. Checa a descrição para você ver se tem algum material que você possa baixar sobre essa aula. E good night, see you. Quero esperar mais 7 segundos. Bye.